Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do evento Ponto de Partida, em que você vai aprender a bordar muitas coisas, mas principalmente um tênis. Meu nome é Renata, eu sou uma das professoras do Clube do Bordado e eu aprendi a bordar há mais de 10 anos, o clube hoje já tem 11 anos de idade. E no começo do meu aprendizado, eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu tinha era como colocar a linha na agulha. E pensando nisso, pensando nas nossas próprias dificuldades no aprendizado com o bordado, quanto com as dificuldades de todas as nossas alunas, que a gente foi matando e pensando em como ensinar as nossas alunas para que você aprenda com as suas dúvidas. A gente já se antecipa nas dúvidas de vocês. Então, assim, eu tô dando esse exemplo para dizer que se você tá aqui e você ainda não bordou, você não tem intimidade com o bordado, pode ficar tranquilo que a gente vai pegar na sua mãozinha, a gente vai te ensinar desde as dicas de como colocar a linha na agulha, como memorizar os pontos, quais os melhores jeitos de executar, tudo para ser uma experiência muito agradável para você. Hoje nós vamos começar uma jornada incrível juntos. Nós vamos transformar um simples tênis em uma peça super personalizada, que pode ficar com a sua cara, com a cara da sua cliente, ou com a cara de quem você quiser presentear, porque além de bordar usando um dos pontos mais clássicos e tradicionais do bordado brasileiro, a gente ainda vai te ensinar como customizar o seu tênis para ficar único e exclusivamente com a sua cara. E deixa eu te perguntar uma coisa, você já olhou algum bordado cheio de flores delicadas, com texturas diferentes, e você se perguntou como é que elas fazem isso? Pois hoje você vai aprender como fazer flores muito delicadas, cheias de texturas, com um efeito tridimensional, com acabamento impecável. Antes da gente começar, deixa eu te contar uma história que eu achei muito interessante. Esse bordado que eu comentei, que você vai aprender hoje, que é bem tradicional, ele é o ponto rococó. Sempre que você vira uma roupinha de bebê antiga, toalhas de mesa muito sofisticadas, enxovais, sempre vai ter um ponto rococó no meio do bordado. O que eu não sabia é que este ponto, essa técnica, essa estética de bordado, ela é conhecida no mundo todo como bordado brasileiro, ou em inglês, Brazilian Embroidery. E eu achei isso muito curioso. Pra gente que tá aqui no Brasil, é muito óbvio que esse bordado é um bordado tradicional. Mas como é uma coisa que a gente sempre viu, eu nunca tinha associado que era uma coisa do Brasil. E aí a gente que já conhece, a gente que trabalha com bordado, né, que a gente conhece vários outros bordados típicos de outros países, depois que eu soube dessa informação e eu fui pensar nos bordados dos outros mundos, nos bordados dos outros países, eu pensei, gente, realmente, a gente só vê essa estética da floridinha de rococó aqui no Brasil. E aí eu achei ele muito mais legal e interessante. Isso já nos deixa, assim, muito mais felizes e empolgadas em te ensinar essa técnica, que é uma técnica tradicional brasileira, para você aprender e poder ensinar, de repente, aí, ó, para outras pessoas e todo mundo saber bordar o rococó. Para deixar esse aprendizado ainda mais interessante, a gente trouxe essa técnica tradicional do ponto rococó aplicado a um tênis que é super contemporâneo. Vamos começar pelos materiais, que é o que você precisa saber antes de colocar a mão na massa. Você vai precisar imprimir o seu risco. Temos essas duas páginas e essa aqui eu recomendo que você imprima num papel transparente, um papel vegetal. Pode facilitar o seu trabalho, mas não é necessário. 2 cortes de algodão cru. Caneta térmica, aquela que entra em contato com o calor e desaparece. Bastidor com regulagem, que é essa ferramenta que tem aqui em cima para ajuste. Bem importante que tenha isso para facilitar o seu processo de bordado. E o tamanho é importante que você consiga alcançar seus dedos aqui no centro. Então, um tamanho variável de acordo com o tamanho das suas mãos. Linhas de meada são as linhas mais comuns no bordado e a cartela de cor está na sua lista de material. Termolina leitosa e cola pano. A gente vai precisar disso para o acabamento. Um pincel simplesinho, gente. Não use seus pincéis caros nesse momento, que vai ser para a gente aplicar a termolina e a cola. Feltro combinando com a cor do seu tênis. Nós usamos um feltro branco. Um tênis, a estrela destas aulas. Recomendo que você não use um tênis muito escuro, que isso vai dificultar você enxergar o risco, o seu processo. Então, para começar, eu recomendo um tênis em cores claras. E aí você combina a cor do feltro com ele. Gente, na hora de escolher o seu tênis, um Converse é excelente, mas acho que os 2 pontos principais é que tenha a lingueta solta, não pode ser daqueles fechadinho que não solta a língua, porque vai dificultar muito para bordar, e não ter um tecido tão grosso, onde a gente vai bordar, que é aqui no cabedal do tênis. Linha de costura
próximo do tom também do seu tênis. Fita crepe, eu prefiro essa mais fininha para o que a gente vai usar. Esse material não é obrigatório, mas a gente também vai te ensinar a fazer uma aplicação muito legal, muito linda, com fita no seu tênis. Nós escolhemos essa fita maravilhosa aqui de veludo, então você pode escolher uma fita diferente. Eu só recomendo que você escolha uma cor que tenha a ver com as linhas que você selecionou, se você estiver seguindo a nossa cartela, combinar com alguma das cores de linha, ou com a cor do seu tênis, para já pensar numa cartela. Pode ser veludo, cetim, organza, gorgurão, renda, o que você tiver em casa e você achar que combina com o seu tênis. Tesouras. Uma tesoura de tecido, que você vai precisar para cortar o feltro, tecido, etc. E uma tesoura com ponta. Pode ser aquela tesoura de arremate, mas eu gosto muito dessa média. O importante é que ela tenha ponta, porque a gente vai precisar fazer acabamentos bem precisos. Agulhas de numerações diferentes. É importante você ter uma mais grossa, essa aqui é uma número 3, e uma mais fininha, pode ser uma 7 ou uma 9. Charms, pingentes, penduricalhos. Esse é o momento de você fazer um catadão na sua casa, ou ir num armarinho, numa loja de ferramentas de bijuteria, comprar uns alfinetes bonitos, separar lacinhos de pedraria. Galerinha do crochê, esses elementinhos pequenininhos, acho que funcionam super bem com essa estética. Florzinha, animalzinho, cogumelinho, pingentinhos de vidro, de resina, de cerâmica, pingentinhos de metal, fechinho lagosta e aquelas argolinhas de biju também são muito bem-vindos. Isso aqui, por exemplo, ó, eu guardei porque era fixado numa capinha de celular. Eu adorei essas pedrinhas, então eu guardei. Então, assim, um pedaço de uma corrente sua que arrebentou, um pingentinho que tá lá esquecido, pulseira, resto de brinco. Este é o momento de fazer um catadão que nós vamos usar tudo quanto é tipo de material. Nada que é obrigatório, gente. Vai ser tudo para adornar o seu tênis no final. É uma tendência que tá bem forte. Agora que você já sabe todos os materiais para usar, vamos passar o risco para o tecido, que é transferir o desenho para o tecido que a gente vai bordar. E você vai precisar de uma mesa de luz. Não necessariamente uma como essa, porque você pode passar o seu risco usando uma janela contra a luz. Você pode improvisar uma mesa de luz, que nós temos vídeo no nosso YouTube ensinando como fazer uma, de baixo custo. E você ainda pode improvisar usando um refratário e a lâmpada do seu próprio celular. Bem simples. Você vai pegar o seu tecido e, gente, aproveite esse momento para já passar os riscos que eu vou indicar aqui, todos de uma vez. Você pode prender o tecido com um pedacinho de fita crepe aqui em cima, para ele não mexer. Vou começar passando esse risco aqui, que é por onde a gente vai começar. E em seguida, vou passar somente o risco da andorinha, gente. Prestem atenção nisso, porque essa parte e essa parte a gente vai passar direto no tênis, lá pra frente na próxima aula. Vou posicionar o meu risco embaixo do tecido, centralizando no tecido. Agora eu vou ligar a mesa de luz e usando uma caneta térmica, tem de várias marcas diferentes, você encontra em papelaria, encontra em armarinhos. Não precisa riscar o círculo, ele é só um referencial da medida do bastidor que pode variar aí de acordo com a sua necessidade e o que você tem em casa. Reparem que eu vou riscar os cabinhos, as folhas, e eu vou riscar só um referencial de tamanho para rosa, porque o que vai dar o desenho da rosa é o próprio ponto. Vamos para o próximo. E agora, para riscar a andorinha, você centraliza só a andorinha no meio do tecido e vamos passar somente o risco dela. Temos nossos riscos passados
vamos começar por esse aqui, com o nosso primeiro tutorial. Vamos começar os trabalhos, de fato, agulha na mão, mas antes de mais nada você precisa aprender como passar a linha na agulha. Vou começar então com a minha agulha mais grossa, pode ser uma número 6 ou algo próximo disso. Vou puxar uma medida de linha que vai ser do meu dedo aqui, segurando a linha com pinça, até o meu ombro. Aí você corta e você vai separar 2 fios da sua linha de meada. Vai juntar as 2 pontas aqui, vai segurar uma das pontas e vai juntar as outras pontas lá da extremidade. Então, você vai juntar as 4 pontas. Pode dar uma rosqueadinha aqui. Outra dica que ajuda a colocar a linha na agulha é você cortar, ó, em diagonal as linhas, porque fica mais pontudinha, mais fácil de colocar na agulha. Segura os dedos em movimento de pinça, deixando só uma pontinha da linha para você entender na direção que ela vai. E vem com o buraco da agulha, ó, dando uma dançadinha. E esses mesmos dedos que estão segurando a linha já puxam ela depois do buraco. A gente vai te ensinar um acabamento muito maravilhoso, que é o nó invisível. Ele é o mais seguro que tem para você prender a linha no tecido e aí você vai poder usá-lo independente do bordado que você fizer. O objetivo dele é prender a linha no tecido e a partir daí você começar o seu bordado. A linha vai ficar solta na agulha. Com a mão que você segura a agulha, você vai deixar essa sobra de linha sempre perto da agulha, de modo que você use esses outros 3 dedos aqui que sobram para segurar e você vai ter uma argolinha lá do outro lado. Isso que a gente vai usar para fazer o nosso acabamento. Isso daí foi o resultado de ter dobrado a linha, né? Isso. E aí, esse vai ser o nosso nó invisível, que a gente vai entrar do avesso para o direito. A gente vai começar aqui fazendo o botãozinho da nossa rosa. Passa um pedacinho da linha, o suficiente para você conseguir, ó, girar a agulha. Aí você vai fazer um mini pontinho. E é importante que ele seja bem pequenininho mesmo, porque a gente quer que ele seja invisível. A gente vai desconsiderá-lo na hora do nosso bordado. Vira para o lado avesso. Vai puxando devagar. Assim que a sua agulha passou, ó, já segura aqui perto do olho da agulha, para sua linha não sair. Vai puxando devagar e passa a agulha por dentro dessa argolinha. Puxa bem. Tá sobrando uma argolinha ali, porque alguma linha não tá. Isso, ó. Aí você puxa bem perto do tecido. Tá feito o nosso nó invisível e a sua linha tá super presa no tecido. A gente pensou que para facilitar o seu aprendizado, você já vai ter uma bandeirinha muito fofa que você pode até finalizar e já ter um bordadinho em bastidor ou finalizar no quadrinho. É da gente começar pelo botão da rosa, depois a gente vai para rosa desabrochada e depois com outro tipo de rococó, é uma evolução do rococó, a gente faz uma flor ainda mais aberta, poderia ser uma rosa colombiana. Então vamos lá para a gente começar bordando o botão da rosa. Vamos começar no nosso botãozinho de rosa, que vai ser excelente para você aprender a fazer o ponto rococó. Eu ia começar o ponto aqui, mas eu achei que esses risquinhos precisam ficar mais próximos. Então eu vou só aproximá-los aqui, mas você aí no futuro já vai estar com o seu risco certinho, então desconsidere. Entrei com a agulha, vou espetar a minha agulha no final do meu risquinho. Eu troquei o bastidor para ficar menor, que já é o tamanho que a gente recomendou que você use na sua casa mesmo, para ficar mais fácil de manusear. Espetei a agulha lá no final da minha linha, e aí, ó, com o dedo atrás eu vou empurrar a agulha para que eu venha aqui, ó, bem próximo de onde eu saí com a linha da agulha. Eu gosto de deixar quase a agulha toda passada, que eu acho que isso facilita na hora de passar o ponto rococó. Estamos usando, então, 4 fios, né? Porque a gente pegou 2 fios e dobrou ao meio, ó. Então, a gente tem 4 fios aqui.
E aí, o que determina o número de voltinhas que a gente vai fazer para o ponto rococó é o tamanho do espaço de tecido que está aqui na agulha. Vamos fazer 6 voltinhas para a gente ver como é que fica. 1, 2... Ai, Renata, tem um lado certo, horário ou anti-horário? Não, tanto faz, desde que você faça todas as voltinhas para o mesmo lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joga as voltinhas, ó, levinho, sem apertar, joga elas lá próximas do tecido. E aí, gente, é uma coisa de olhômetro mesmo, ó. Você tá vendo o tanto de linha que tem aqui? Você acha que essa medida aqui tá correspondente com o espaço de tecido? Eu acho que já tá. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou segurar com o meu dedão todas essas voltinhas de linha e vou passar a agulha. Eu gosto sempre de dando, ó, essa dançadinha aqui nela. Ó, passou tudo? Vou puxando, eu gosto de ir puxando devagar, para não dar nó e não enroscar. E aí, ó, vou puxando e ajustando as voltinhas, ó, para elas ficarem bem rentes perto do tecido, ó. Puxei aqui, é hora de eu puxar ela em cima de onde eu fiz o meu risco, para ela ficar, ó, bem assentadinha. E é uma coisa de ir ajustando com o dedo mesmo, tá? Você puxa até ficar rente ao tecido. E é importante estar rente ao tecido, porque senão você passa a agulha para o avesso e aí, às vezes, normalmente o que acontece é essa primeira voltinha ficar frouxa. Acabei, passo minha agulha pro lado avesso, bem próximo de onde eu tinha entrado com a agulha. Temos o nosso primeiro rococó feito. E aí, quanto mais voltas você dá, você poderia dar, aqui a gente deu 6 voltas. Se você desse 12 voltas usando esse mesmo espaço de tecido, o rococó vai ficando cada vez mais curvado e mais tridimensional sobre o tecido. Então depende do que você quer bordar para você entender se você quer mais ou menos voltas. No próximo botãozinho, tanto faz, viu, gente? Se você quer começar com a agulha aqui em cima ou aqui embaixo. Quando a gente for fazer a rosa aberta, vocês vão entender que a gente vai direcionando a agulha para os lugares onde não está bordado para ser mais fácil de manusear. Mas nesse caso aqui, tanto faz entrar com a agulha aqui ou aqui embaixo. Aí, de novo, ó, eu já puxo a linha para o lado para ficar mais fácil de eu acertar a agulha sem pegar na linha. Entro com a agulha aqui embaixo, vou entrar um pouquinho abaixo de onde está o meu outro botãozinho para ficar sobreposto um no outro. Com o dedo de trás, ajudo a ponta da minha agulha a voltar no tecido. Entrei, ó, bem do ladinho. Passo quase toda a agulha. Segurei. Normalmente eu passo com a linha assim e vou segurando com o dedão. Mas eu já vi várias bordadeiras que seguram com o indicador. Então você pode testar os dois jeitos aí na sua casa e ver o que você prefere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desce as voltinhas. Segurou. Vai passando devagar, dando uma dançadinha com a agulha. Passou a agulha, vou puxando devagar, acomodando as minhas voltinhas no tecido. Passou bem, vou vir para cá. Depois você dá uma girada, né, com a linha, ela tava no eu sempre puxo para lá, acomodei as voltinhas e aí eu puxo a linha para onde eu vou entrar com a agulha. Se eu entrei com a agulha lá em cima, eu vou finalizar aqui embaixo. Se eu tivesse entrado aqui embaixo, eu ia finalizar lá em cima, é sempre no lado oposto. E passo a agulha para baixo. Gente, eu acho esse botãozinho muito bonitinho e ele parece um coraçãozinho. Então você pode aplicar em coisinhas de coração, fazer uma borda, fazer um coraçãozinho no meio de uma roupinha de alguém, um ursinho com o coraçãozinho no meio, enfim, várias aplicações. E, gente, rococó é um ponto muito icônico, então já se considere muito avançado no bordado de estar aprendendo esse ponto. Ele é um ponto muito clássico. Qualquer senhora que você disser que você sabe bordar o ponto rococó,
rococó, ela vai te achar um bom bordadeiro. Aqui do lado avesso, ó, mesma coisa. O dedo atrás te ajuda a empurrar o tecido e ficar mais fácil de passar a agulha. Passo a agulha por baixo de qualquer uma das linhas aqui próximas. Gosto de puxar tudo. Depois dou mais uma voltinha e ó, entro na argola da linha aqui, ó, para dar um nó. Puxo bem, dei um nozinho. Vamos fazer um nozinho duplo? Repito a mesma operação. Entro na argolinha. Puxo bem. Tenho aqui já um nozinho duplo. Pode cortar a linha bem rente. Temos nosso acabamento. Agora que você já aprendeu a bordar o botão de rococó, a gente vai para rosa desabrochada. Você já passou na primeira etapa. O nó invisível, gente, só dá para fazer quando a gente tem a argolinha do outro lado da linha. Como eu acabei de fazer um arremate, mas eu ainda tenho bastante linha, pra gente seguir, a gente pode fazer o nó de costureira. Você vai segurar a agulha com a mão que você borda, pegar a ponta maior, a extrema lá do outro lado, cruzar por cima, segura essa linha com a mão que tá segurando a agulha, e você vai pegar o corpo da linha e dar uma volta já é suficiente, que a gente está usando 4 fios. Deu uma voltinha na agulha, segurou, a mão que está livre vai puxar a agulha, lembrando que passou o buraco da agulha, ó, já segura aqui para ela não soltar. Vai puxando e temos um nozinho no final. Eu gosto sempre de cortar essa sobra, porque eventualmente ela passa para o lado direito. No meio do bordado, numa hora que você não quer. Agora, nós vamos fazer a rosa em rococó, uma rosa aberta. E aí, para começar, a gente vai pegar esse referencial aqui do meio. Eu vou riscar para vocês verem, mas normalmente a gente faz isso no olho. A gente vai fazer, ó, 2 rococós pequenininhos aqui no meio. Tipo o botãozinho. Tipo o botãozinho, só que um pouquinho menor. Mas a gente vai fazer com o mesmo número de voltas. Então, ó, vou entrar aqui embaixo, puxo tudo, linha para lateral para facilitar você passar a agulha, ó. Espetei aqui, volto com a ponta, volto com a agulha lá perto de onde eu saí. Passo a agulha quase toda, e aí a linha que tá perto aqui da ponta da agulha é o que a gente vai fazer as voltas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei com as voltinhas lá perto do tecido, sem apertar muito, senão vai ficar difícil de você passar a agulha. Segura com o dedão na base do tecido e vou puxando a agulha até ela passar. Passou, segura as voltinhas aqui. Vou puxando ela devagar. Ó. Puxo primeiro pra cá, depois vou em direção onde eu vou finalizar. Se eu entrei com a agulha embaixo, vou finalizar em cima. Bem apertadinho, passei a agulha pro lado avesso. Fiz aqui a base da minha rosinha. Outro rococó pra gente fazer aqui o botãozinho do meio da rosa. Linha para lateral, só para facilitar entrar com a agulha. Espetei bem próximo do outro rococó pra gente cobrir o espaço. Espetei, passo a agulha quase toda. Vou fazer o mesmo número de voltas. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não estiver usando o suporte de bastidor na sua casa, você pode apoiar nessa hora o bastidor sobre a mesa, sobre o seu colo, para te ajudar a fazer as voltinhas. Puxa as voltinhas próximo do tecido, segurei e vou puxando devagar até passar tudo. Vou puxando até sobrar só o tecido lá embaixo. Vou assentando meu
pontinho rococó. Quando todas as voltinhas estiverem, ó, próximas do tecido e bem uniformes, a gente pode passar para o avesso. Temos o miolinho da nossa rosa. A partir de agora, o que a gente vai fazer é sempre entrar com a agulha na metade de um dos pontos que está feito e vai voltar, ó, na outra metade. Então, a gente vai fazer ponto dar a volta aqui, ó, por cima desses dois botõezinhos. Então, puxa a linha para a lateral. Entro com a agulha lá do outro lado. Espetei a agulha. Passo quase tudo. Gente, isso de passar quase toda a agulha fez toda a diferença na minha execução do rococó, porque antes eu deixava só metade passada e era muito mais difícil de eu passar a agulha toda no final. Então atentem-se a isso na hora de executar seu ponto. Bom, o espaço que eu deixei agora é praticamente o mesmo que eu fiz, só que eu quero que o meu nozinho, o meu pontinho rococó, dê a volta, que ele fique mais curvado para se sobrepor a esses dois. Isso significa que eu preciso dar mais voltas. Então, eu vou fazer as 6 primeiras, igual as que eu tinha feito no anterior, pra gente ver como fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou dar mais 3, vou fazer com 9, 7, 8, 9. Normalmente, para fazer essa flor rodada assim, nesse tamanho, eu uso 6 voltas, 9 voltas, 9 voltas, 9 voltas e a última eu faço com 12 voltas. Essa fórmula funciona, mas nada impede de você testar mais ou menos voltas aí na sua casa. Ó, puxei até chegar perto do tecido. Aí a gente sempre vai puxar a linha, ó, em direção a essa que tá aqui na base de baixo. Então, ó, vou no outro sentido. Puxo de novo para assentar as argolinhas. Olha como ele já ficou curvadinho. Puxo mais porque, ó, essa linha aqui do final também não pode ficar frouxa. Na hora que você passa a agulha, ela fica sobressalente no tecido. Foi. Apoio aqui. Meio que posiciono o pontinho onde eu quero que ele fique. E passo a agulha para o avesso. Estamos começando a formação aqui da nossa rosa. Próximo ponto. Acabei de fazer esse ponto aqui, né? Então, vou entrar lá na metade dele, sempre para o lado de fora. E vou para a metade, ó, do outro ponto. Espeto a agulha bem próximo de onde eu saí com a linha. Espeto a agulha bem próximo de onde eu saí com a linha. Passo quase a agulha toda. E vou, ó, vamos de 9 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem gente que faz tudo direto, às vezes eu gosto de fazer um tanto, abaixar e depois terminar para não ter perigo das minhas voltinhas saírem. Vou puxando devagar até passar o furo da agulha. A hora que passa o furo da agulha, você vê que fica mais fácil de puxar. Assento as voltinhas todas. Vou para onde eu vou terminar. Próximo ponto. Esse aqui vai ser a voltinha maior, ó, que eu vou entrar aqui no meio, vou sair para cá. E vou fazer mais uma para lá. Tô pensando qual que eu faço primeiro, porque não tem uma regra, tá? Eu posso fazer primeiro aqui, que eu vou sair desse lado. Eu prefiro fazer aqui primeiro, que eu termino na base da rosa. Então, ó, vou entrar aqui na metade desse ponto lá de cima. E venho, ó, na metade daqui do ponto do botãozinho.
espeto próximo de onde eu saí, espetei a agulha, deixei só uma pontinha para trás, de novo. Vamos de, cuidado para não acontecer isso, tem que passar todos os fios de uma vez. Desfiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puxo as voltinhas lá para baixo, passo a agulha, puxo tudo, direciono, já direciono para onde eu vou entrar com a agulha, vou assentando as voltinhas. Assentei, vou dar uma última puxadinha aqui, e vou passar pro avesso. Fica muito bonitinha, né? Minha linha tá acabando, então eu vou arrematar do mesmo jeito que eu ensinei aqui no botão e já volto com uma linha nova pra gente fazer a última pétala daqui de baixo. Já fixei minha linha na agulha com o ponto invisível, fiz um mini pontinho aqui, porque agora minha última pétala vai cobri-lo. Vou entrar aqui, um pouco para baixo da metade do ponto que eu acabei de fazer, bem coladinho, porque eu não quero a minha pétala tão aberta, mas fica a seu critério, tá? Se você quiser fazer ela mais abertinha, vou entrar com a agulha aqui. E aí, olha, agora eu tô dando uma distância maior, porque eu tô praticamente dando a volta na flor inteira. Então, eu vou ter que aumentar o meu número de voltas. Puxo a linha para ficar mais fácil de espetar a agulha. Vou espetar a agulha. Espetei, passo a agulha quase toda. E agora eu vou de 12 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxei. Vou puxando devagar. Passei o furo da agulha. Vou puxando até passar a linha toda. Aproximo as voltinhas do tecido. Viro para o lugar que eu quero que ela fique. Gente, você vai modelando mesmo, bem como a cabeleireira de rosas. E espeto a agulha onde termina o meu ponto, passando para o lado avesso. Para mim, essa fórmula aqui já dá uma rosa. São sempre os 2 botõezinhos no meio e vou 1, 2, 3, 4 pétalas em volta. Se você quiser fazer uma rosa maior, nada impede, é só você seguir, Agora eu entraria com a agulha aqui na metade desse ponto que eu acabei de fazer, viria para metade desse ponto, depois na metade desse ponto, até chegar no tamanho que você quiser. Aqui nós estamos usando 4 fios com uma agulha número 6. Dá para você fazer uma rosa com esse mesmo desenho, só que bem menorzinha. Para isso você pode repetir o mesmo número de pontos, o mesmo movimento, só que usando menos fios e uma agulha mais fina. Aí você vai ter uma flor mais delicadinha ainda. Vamos recapitular aqui então quais são as dicas para você evitar os erros comuns, que é onde as pessoas têm mais dificuldade na hora de executar o ponto rococó. Deixar o tecido mais frouxinho no bastidor. Isso é bem específico de alguns pontos, o ponto rococó é um deles, porque normalmente a gente borda o tecido bem esticadinho no bastidor. Então isso vai te ajudar a usar as mãos de trás para apoiar e para empurrar a agulha para cima. Que é a segunda dica, que é você sempre empinar a agulha para cima na hora de você fazer as voltinhas. Tem a dica também de você sempre empurrar a agulha até deixar só um pedacinho dela para trás, que isso vai facilitar muito a execução do seu ponto. E eu acho que o principal, não o principal, eu acho que a
cereja do bolo para uma boa execução do rococó é, depois das voltinhas feitas, você, antes de puxar a agulha, assentar as voltinhas ali e você vai, eu acho que é um trabalho que eu sempre lembro de uma coisa de cabeleireiro, assim, porque depois que você puxou a agulha, você tem que ir moldando o seu cachinho ali de rococó, você molda ele até chegar perto do tecido, vira para o outro lado e vai moldando de forma que as voltinhas todas fiquem uma após a outra. Não pode ficar sobreposta, senão isso vai gerar um bololô esquisito, seu rococó não vai ficar do jeito que você quer. Agora que você já aprendeu a fazer um botão e uma rosa em ponta rococó, a gente vai ensinar um outro jeito, que é o rococó caseado. Você vai entender que a base da técnica desse ponto é o ponto rococó. Por isso que foi importante você aprendê-lo primeiro. Então vamos lá para você aprender a fazer uma rosa maravilhosa, tridimensional, ainda mais desabrochada do que a anterior. No rococó caseado, a gente vai seguir usando 4 fios. Dê um nozinho de costureira na ponta, mas se você tiver com uma linha nova, você pode começar fazendo um nó invisível, dar um nozinho bem pequenininho aqui no meio. Esse ponto é uma evolução do ponto rococó. Então, a maioria dos mecanismos da técnica são os mesmos, com um adicional. Então, entro com a agulha, a gente vai começar fazendo 2 botõezinhos aqui fechadinhos, 2 pétalazinhas fechadas para fazer o botão. Puxei a linha toda, até então seguimos igual. Seguro a linha para a lateral, para facilitar entrar a agulha, espetei, saio com a ponta da agulha próximo de onde eu entrei. Passo a agulha quase toda. E agora que vem a diferença. Você vai segurar a linha que tá aqui pro mesmo lado da agulha, vai dar uma voltinha. Eu gosto de fazer, a Vanessa, que gravou o nosso tutorial do YouTube, ela faz no próprio dedo e já vira. Eu acho que como o meu dedo é mais gordinho, isso não é muito confortável para mim de fazer. Então você pode testar das duas maneiras. Eu prefiro fazer a voltinha, ó, já seguro aqui a base. Você vai dar uma torção na voltinha e passar na agulha. Segurou, puxou, ó. Ela tem que ficar assim na sua agulha. Dei uma voltinha. Mais uma. Fiz a voltinha, virei, entrou na agulha. Aí eu já seguro aqui na pontinha para ela não sair. Puxo para lá. 2. E aí eu vou seguir isso, o número de voltas que eu quiser dar. Eu vou começar com 6, como eu fiz na rosa anterior de rococó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou desfazer um, que eu fiz um a mais. Não, mentira, eu vou deixar com 7. Não tem certo e errado. Vai ficar só com uma voltinha a mais, ó. Vocês vão ver, gente, que fica igual uma basinha de tricô na agulha. Muito sim, né? É o mesmo movimento. Eu acho muito bonitinho. É aí, assim ó, que monta. Então, aí você puxa, ó, pra ficar tudo bem rente da agulha, mas não precisa ser apertadíssimo, assim como no rococó. A gente segura essas voltinhas no tecido e vai fazer o mesmo movimento lá do rococó, ó, de ir puxando devagar. Puxa até a linha chegar aqui, perto do tecido. E a gente vai assentando. Olha que bonitinha! E aí a gente passa pro avesso. Vocês vão ver, ó, que fica um rococózinho embaixo e uma cristinha. Isso deixa a pétala mais abertinha. E aí, conforme a gente vai modelando, ela pode ficar, ó, mais tortinha, mais empinadinha para fora. Vamos para o próximo, mas eu vou fazer o acabamento e colocar uma linha nova. Vamos fazer agora a outra pétala aqui bem grudadinha, que vai ser a base, o centro da nossa flor. Sigo com 4 fios, uma agulha número 6. Vou espetar aqui.
Volto com a agulha próximo de onde eu saí. Passo a agulha quase toda. Passo a agulha quase toda. Vamos lá. Dei a voltinha, girei, entrou na agulha. Puxou. 1. Vou fazer 7, como eu fiz no anterior. Acertei as voltinhas aqui. Meu mini tricôzinho. Passo a agulha toda. Passou o furo da agulha. Puxa a linha toda. Até o ponto chegar bem próximo do tecido. A essa altura vocês já entenderam o movimento aqui, né? Da gente ir ajustando. Olha que bonitinho. Gente, olha como ela já tá muito mais desabrochada. Entro com a agulha lá em cima, próximo de onde eu saí. Temos a basezinha da nossa flor. Agora, a gente vai seguir o mesmo raciocínio para montar a rosa. Aí, é sempre bom você puxar aqui, ó, pro lado, para você entrar com a agulha embaixo de onde já tá feito o ponto. Então, entro aqui na metade desse ponto. Puxo tudo. Vou entrar com a agulha, ó, lá do outro lado. Belisco e saio com a ponta da agulha próximo de onde está a minha linha. Passo a agulha quase toda. Vou dar aqui, ó, comecei com 7, agora eu vou fazer 9 voltinhas. Ó, vou fazer aqui no sentido contrário, porque tanto faz, gente, você fazer de cima para baixo ou de baixo para cima. E você que tá aí na sua casa também, você pode ir girando o bastidor para deixar na posição mais confortável para você. Temos 9 voltinhas. Segura na base do tecido, passa a agulha toda. Assentei, passo a agulha pro lado avesso e agora eu vou repetir a mesma coisa, ó, fazendo mais uma pétala que entra aqui e sai aqui, com 9 voltas, outra aqui embaixo e vou finalizar ali em cima.
Última pétalazinha. Essa aqui eu fiz com 12 voltas. As anteriores eu tava fazendo com 9. Posiciono aqui, ó, bonitinha pra fechar a rosa. Entro com a agulha. Como essa pétala é mais volumosa, entra com a agulha sempre, ó, por baixo de onde já tá bordado, pra não deixar a pétala muito aberta. Ou aparecer o pontinho final. Puxei. E temos uma rosa muito desabrochada. Eu diria que essa é uma rosa colombiana. Com essas técnicas de pontos que você já aprendeu, você pode bordar qualquer roupa, qualquer quadro, qualquer tênis, qualquer acessório, bolsa. É uma infinidade de coisas que você pode personalizar com o seu bordado já usando essas técnicas. E eu acho que o mais legal dessa coisa da gente interferir em outras peças com bordado ou criar uma peça do zero é que vai ser uma peça única, criada para você ou para quem você quiser, né, para você presentear ou vender, mas que vai ser do jeito que você quiser. A gente escolheu propositalmente bordar um Converse, que é um tênis muito democrático, muito comum. Eu mesmo usei Converse desde que eu sou bebê, real, assim, eu tive em todas as fases da minha vida, um all-style, e eu acho que ele é um tênis que também ele é versátil porque representa muitos estilos diferentes. E aí, com um tênis super comum, através do bordado, a gente consegue transformar ele numa peça super exclusiva. Se você já bordou, você já passou pela situação de às vezes fazer um bordado e ficar um pouco frustrado porque ele não saiu exatamente como você queria? Você já desistiu porque parecia talvez muito complicado ou porque levava muito tempo para ser feito? Ou talvez você até tenha tido vontade de bordar, mas você não encontrou um método claro e organizado para você aprender. E aí você precisa saber que isso não é culpa sua. Não é uma tarefa fácil mesmo você encontrar cursos de bordado que sejam super didáticos, de forma organizada e estruturada. E é por isso que nós criamos a Academia do Bordado. Lá você aprende do zero ao avançado, é um método testado e com a comunidade mais incrível de bordadeiras para te apoiar. E para te passar ainda mais confiança, nós já ensinamos lá na academia mais de 4.000 bordadeiros em níveis diferentes de aprendizado, do básico ao avançado. Agora nós vamos passar o risco para o tênis, que a gente vai chegar nessa etapa de bordar o seu tênis. Existem vários métodos diferentes para você passar um risco para o tecido, para o tênis, independente do que você está bordando. Mas isso vai influenciar em qual método você vai escolher. Tem a caneta que sai com água, tem a caneta térmica que a gente usou para passar o risco para o tecido já, e tem inclusive o carbono para tecido. Nós recomendamos que, independente do método que você escolher, talvez você já borde, já tenha um método preferido, eu acho que o mais importante de tudo é você testar esse método num cantinho do que você vai bordar, um cantinho que não seja de grande vista, sabe? Que não incomode se você não conseguir tirar e tentar tirar em seguida. Então, por exemplo, se é o carbono para tecido e para tirar o risco dele, você precisa passar o ferro, risca ali no cantinho da parte de dentro da língua do tênis e tenta passar o ferro para ver se funciona. Funcionou? Ótimo! Pode usar o seu método preferido. Não funcionou? Vamos para o seguro? A gente testou o carbono para tecido no tênis e a gente não conseguiu tirar. Então a gente já descartou esse método. E aí a gente optou por usar um método que é muito tradicional. Ele é o método principal, acho que o único método usado para transferência de bordado em inglês, que é uma outra técnica. E a gente aprendeu essa técnica na nossa faculdade, porque a gente fez faculdade de moda, algumas de nós aqui do clube. E aí é o método que você usa para transferir os moldes de roupas para o tecido. Em inglês ele é conhecido como prick and pounce. Em português, eu não me lembro o nome técnico. Perguntei para a Vanessa, a gente também não lembra, a gente tentou pesquisar e a gente não conseguiu achar. Se você sabe o termo técnico desse método, por favor, comenta aqui que a gente vai adorar saber. É importante ressaltar que o risco que você recebeu, que tem até um moldezinho ali do cabedal do tênis Converse, né, que é essa parte lateral, ele tá ajustado para o tamanho do tênis que a gente comprou, que é esse aqui, que é um 33. Então, se você comprou um número maior, por exemplo, se for um número 2, 3 maiores, não faz tanta diferença. Você pode colocar o risco por cima e ver se você acha que precisa adaptar, aumentar o seu risco. Mas se, por exemplo, você comprou, vai bordar um tênis 40, talvez seja bem interessante você aumentar o risco para não ficar um bordadinho muito pequenininho ali localizado, tá bom? Chegou o momento do nosso belíssimo tênis. Para essa etapa em que vamos passar o risco para o tênis, você vai precisar do tênis, desse molde, que é o moldezinho aqui, ó, bem da lateral do tênis.
Lembrando que ele está ajustado para o tamanho que a gente está usando, que é o 33. Então você pode aumentar ou diminuir na hora de imprimir. E eu recomendo que você imprima num papel com transparência. Pode ser um vegetal ou um papel manteiga, porque isso vai facilitar muito. E aí a gente vai precisar de uma fita crepe para a gente fixar o risco, para ele não sair do lugar. E uma caneta que sai com calor, uma caneta térmica. Vou começar então fixando o meu molde, que já foi recortado, onde eu quero que ele fique. Gente, esta parte do tênis chama-se cabedal. Eu achei um nome muito chique. Achei um nome pomposo. E aí você pode fixar, ó, aqui também. E eu acho interessante você deixar a flor mais distante daqui da base do cabedal para não sujar com tanta facilidade. E agora, nós vamos passar somente o risco do raminho, pra gente bordar a flor no tênis, depois a gente vai bordar o cabinho e a folha. E a andorinha a gente vai usar uma outra técnica. Vamos chegar lá. Agora, você pega a sua caneta térmica. Vou posicionar assim, porque eu vou usar a minha mão. Se você é destro, você vai fazer de ponta cabeça, se você estiver bordando este pé. Eu, como sou canhota, vou apoiar aqui, ó, a minha mão vem por trás para dar apoio. Fixo bem aqui o papel. E aí eu vou, ó, fazendo furinhos e girando a caneta para marcar os pontinhos do meu cabinho e da folhinha. E esse método, gente, é um método bem tradicional de passar riscos para tecidos, moldes, é muito usado na costura. E ele é muito eficaz. A gente testou outros métodos, mas o carbono não é muito seguro, mesmo o carbono para tecido. Às vezes ele não sai. Então, como a gente não quer comprometer o nosso projeto, esse método aqui a gente já testou, a gente testou a caneta num cantinho antes, viu que saía. Vou fazer aqui as outras folhinhas. Quantos furos você faz na folha? 1, 2, 3, 4 e um na ponta. Essa aqui eu vou fazer mais, porque ela tá maiorzinha, ó. É mais ou menos a cada 3 milímetros, 4 milímetros. Não, cada 2, mais pertinho. 2. E aí eu acho que uma coisa crucial é ter pontinho sempre que tem quina, né? Ou junção. Sim, para você Cruzou saber uma o... linha na outra precisa de um furo. Sim, para você saber o comprimento do elemento, o tamanho certinho dele. Por exemplo, ó, as pontas são bem importantes de marcar. E aí, gente, bom que ele tá fixo, a gente consegue, ó, tirar. Olha só o nosso molde aqui certinho. Agora eu vou tirar o molde e a gente vai passar o risco ligando os pontos. Brincadeira de criança. E agora você deixa o seu desenho do ladinho, né, pra você colar. E vai aqui, ó, ligando os pontos. E aí, na parte da flor, você pode sinalizar aqui, ó, o botãozinho, um risquinho, 2 risquinhos. E aqui onde vai ser a flor, outra flor. E outra flor. Eu fiz aqui a mão, mas no seu risco já vai vir o círculozinho para você copiar. Vou fazer 2 risquinhos aqui no meio, para eu ter de guia. Tem muita gente que faz isso a olho. Eu prefiro fazer o risquinho. E a gente vai começar com um nó invisível para ficar bem presinho no nosso tênis. Vou usar aqui então uma agulha número 3, a linha que tá é a vermelha, que tá indicada no seu lista de materiais, 2 fios dobrados ao meio pra gente fazer o nó invisível e a fita crepe aqui na mão que não borda para ser meu apoio para empurrar a agulha e não machucar os meus dedinhos.
Ah, Renata, posso usar um dedal? Pode. Eu não me adaptei ao dedal, porque eu acho que perde muito a minha mobilidade. Eu fico sem tato, não sei onde acertar a agulha. Então, eu prefiro a fita crepe. Vamos fazer aqui um mini pontinho. Bem singelo. Essa lingueta aqui, ó, vai lá pra frente do tênis, pra não atrapalhar o nosso processo do bordado. E aí, vou passando devagar, entro na argolinha, temos um arremate. Agora, eu vou voltar pro lado direito pra gente fazer a nossa rosinha de rococó. Vou entrar com a agulha bem perto de onde eu fiz o meu nó invisível. Puxo a linha pra cá, pra não atrapalhar entrar com a agulha. Espeto aqui no risquinho que eu fiz a marcação. E volto com a agulha perto de onde eu saí. Empurro a agulha toda, quase, ó, deixo bem perto do olho, para eu ter que passar menos parte de agulha. Pego aqui o corpinho da linha, que é o que eu vou fazer as minhas voltinhas, espeto a agulha para cima e 1, 2, 3, 6 voltinhas. 4, 5, 6. Puxo as voltinhas lá para a base do tênis, perto do meu tecido, seguro as voltinhas e passo a agulha. Passou, continuo puxando devagar. Eu gosto de fazer esse processo devagar para não correr o risco do meu rococó ficar mal formado. E aí, ó, com todo jeitinho, a gente vai puxando, aproxima ele da base, vira para o outro lado. Precisou, ajusta com a agulha. E passo a agulha para o lado avesso. Puxo tudo e a gente vai repetir o mesmo movimento, fazendo um outro rococózinho aqui. Entro com a agulha bem próximo de onde eu saí, no rococó anterior, e vou repetir o mesmo processo. Vou pregar essa lingueta aqui pra gente esquecer que ela existe. Prontinho, vamos seguir nosso trabalho. E aí agora a gente entra na metade, bem próximo do rococó que já foi feito. Agora a gente vai começar a circundar esse miolinho para fazer a nossa rosinha aberta. E aí eu vou entrar com a agulha lá do outro lado. Espeto em direção aonde eu saí com a agulha, para sair bem próximo. Chego até bem perto do olho. E a mesma coisa, só que agora eu vou aumentar o número de voltas, porque aumentou o meu espaço e eu quero que dê a voltinha aqui por cima. Então, vou fazer 9 voltas. Vai modelando seu rococó, puxa ele para esse lado, acerta as voltinhas, assenta o seu rococó e entra com a agulha do outro lado.
Olha que belezinha. Gente, não adianta. A floridinha de rococó é muito encantadora. A toque é brasileira. Vocês vão repetir o mesmo processo. Gente, vai ser normal formarem esses vincos, essas dobras no tecido, que você vai manuseando, você vai girando pra fazer a floridinha. Tá tudo bem, depois você vai colocar no pé, ele assenta, vai ficar tudo certo. O acabamento, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no tecido. Vira pro avesso. Passa a agulha por baixo de uma linha próxima, para a gente ter apoio. Puxa a linha toda e entra na argolinha. Puxa bem para fazer um nozinho apertado e repete a operação para a gente se garantir, né? Imagino que e espero que seu tênis vá ser lavado. Então, importante deixar esses nozinhos bem apertadinhos. De repente, no final, eu até sugiro aplicar uma cola pano depois que acabar tudo para fixar bem e assegurar que seu bordado não vai desfazer. Só cortar bem rente e seguir para as próximas floridinhas, até completar seu risco. Então, você vai fazer, eu recomendo você começar aqui pelo botãozinho, que vão ser só 2 rococós, vem pra rosa que a gente fez juntos e vem pra rosa no rococó caseado. O cabinho e o ponto folha a gente vai fazer juntos amanhã na nossa aula ao vivo. Já tivemos muitos conteúdos nessa aula, né? E se você amou essa aula, já se prepara, porque amanhã a gente tem uma aula ao vivo, às 20 horas, 8 horas da noite, em que a gente vai te ensinar a bordar o cabinho e as folhinhas da nossa rosa. E no dia seguinte, depois de amanhã, dia 5 de fevereiro, às 8 da manhã, como a gente fez hoje, a gente libera somente no grupo do WhatsApp o link para a nossa próxima aula. Então, se você ainda não está inscrito no grupo, por favor, clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo, entre lá pro grupo que a gente está comunicando tudo por lá. Nessa aula de depois de amanhã a gente já vai bordar um outro elemento, ensinando uma outra técnica de como bordar um tênis, em que você vai conseguir dar muito mais detalhe para suas peças, num ponto que parece pintura, mas é feito com agulha. E se você quer aprender a bordar de uma forma organizada, didática, super estruturada, com um suporte maravilhoso da nossa parte, fique atento, porque no final dessas aulas a gente vai abrir inscrições para a Academia do Bordado, que é o melhor lugar que você pode ter para aprender bordado. Muito obrigada pela sua presença. Queria lembrar que você pode compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que pode gostar de aprender a bordar um tênis, gosta de trabalhos manuais, está querendo um hobby novo. Os replays das aulas, que para você poder reassistir, estão todos lá no grupo do WhatsApp, estamos te esperando lá. E nos vemos amanhã às 20 horas.